E aí? Bom? Bom? Então tá bom. Uma dúvida teórica relativamente comum que as pessoas têm é qual a diferença entre um AVC isquêmico e um hemorrágico. Primeiramente, vamos ter na cabeça o que é o AVC. Aí até já entra um conceito teórico, que é teoricamente equivocado, mas assim, acaba ficando muito no techniquez, que para a vida prática mesmo faz pouca diferença. Primeiro, AVC a gente costuma dar 3 nomes, né? Ou é AVC, AVE ou derrame. Derrame eu vou explicar depois. Primeiro eu vou falar o que é AVC e AVE. AVC, acidente vascular cerebral. AVE, acidente vascular encefálico. Teoricamente, de forma mais completa, acidente vascular encefálico é mais correto do que cerebral. Porque, assim, a gente tem uma visão de que na cabeça da gente tem o cérebro. Só que tem um pouco mais de coisa do que o cérebro. Na real, a gente tem o encéfalo. E no encéfalo está incluso cérebro, ponte, bulbo, mesencéfalo e cerebelo. Como eu falei, isso aí fica mais no techniquez, né? Na prática, acaba que tudo vai ter o mesmo tipo de repercussão, o tratamento é quase que o mesmo, então não muda muito. Mas tem essa diferença teórica. Agora, o derrame, derrame tá... Até o termo já diz um pouco sobre isso, né? Tá derramando algo. Derrame já estaria mais relacionado com AVC hemorrágico, que é quando tem um sangramento dentro da cabeça e aí derrama. Eu vou falar sobre isso mais pra frente, mas o derrame é a menor parte dos AVCs que a gente tem por aí. 90% do AVC são isquêmico, enquanto o derrame, que é o AVC hemorrágico, são 10% mais ou menos. Vou explicar isso melhor um pouco mais pra frente. Então assim, tendo em mente que AVC e AVE é basicamente a mesma coisa, entende-se AVC, eu vou chamar aqui só de AVC, porque é o termo mais comum do dia a dia, entende-se AVC como falta de sangue no cérebro. E é basicamente isso. Deu alguma alteração no teu corpo que você não tem sangue no seu cérebro. Pelo menos não da forma adequada que deveria ter. Para explicar os dois subtipos de AVC, porque aí você vai ter duas formas de não ter sangue no cérebro, né? Uma forma isquêmica e uma forma hemorrágica. Vou dar um exemplozinho aqui relativamente besta, mas que facilita o entendimento. Pensa que você está aguando uma horta ali. Tá ali com a mangueirinha, vamos aguar a horta aqui. E você não pode parar de aguar essa horta, porque senão, morre tudo. Dá um beozaço ali, tem que ficar aguando o tempo inteiro. No caso, a horta é seu cérebro. E a mangueirinha são as artérias do seu cérebro que estão lá aguando a horta. E você tem que ficar aguando o tempo inteiro, porque senão a horta morre. Pensa que é uma horta que depende de água, 24 horas por dia. Porque o nosso cérebro é meio que isso. Você para de irrigar ele em algum momento, ele vai morrendo. E aí você começa a ter as sequelas do AVC e tal, isso aí é outros 500, mas pensa com essa lógica. Se você parar de aguar o cérebro, você vai ter muitas consequências, inclusive morte. Então você tá lá, aguando o cérebrozinho, tranquilo. Pensa que isso aqui é a mangueira. Basicamente, você tem duas formas de parar de aguar a horta. A primeira delas, a mangueira entope. Então você tá lá, botei a mão aqui na frente, ou entrou uma pedra aqui dentro aqui e entupiu a mangueira. Trazendo isso para AVC, o nome disso é AVC isquêmico. Isquemia na medicina está relacionado com baixo fluxo sanguíneo. Então assim, não está chegando sangue onde deveria. O fluxo está baixo. Nesse caso está baixo porque estou entupindo aqui a artéria por alguma razão. A razão mais comum relacionada com isso são os trombos. A lógica da pedra na mangueira é basicamente essa. Por algum motivo tem tipo uma pedrinha dentro da artéria do seu cérebro que impede o sangue de passar. E aí você está entupindo aqui mesmo. E aí o sangue não passa, o cérebro vai morrendo por falta de oxigênio. Felizmente, quase 90% dos casos de AVC são isquêmicos. E por que felizmente? Porque o isquêmico, o tratamento dele é relativamente fácil. Assim, tem um monte de poréns, eu ainda vou falar sobre isso em outro vídeo. Mas basicamente, o tratamento é o quê? Você tem que tirar essa pedra aqui do meio. Tem um tempo máximo para fazer isso, tem droga específica, a droga é cara, tem um monte de dificuldade. Mas basicamente o tratamento é esse, você tem que tirar a pedra daqui do meio. Já o AVC hemorrágico, voltando lá pro exemplo de eu tô aguando aqui minha hortinha. Tô aguando aqui e tal. Sabe essa mangueira aqui? A mangueira por algum motivo rasga aqui no meio. Não vou partir aqui minha caneta em duas. Mas pensa aqui, partiu em duas. E aí, teve um raso aqui, continua sangrando. Só que agora o sangue, ao invés de chegar lá na horta, tá lá no final, tinha que chegar aqui no final, aqui, ó. O sangue para muito antes. E vai caindo no lugar errado. E isso vai gerando um monte de repercussão no teu corpo. Primeiro, você tá botando sangue onde não era pra ter. A cabeça da gente aqui não consegue aumentar muito de tamanho, tá caindo sangue, vai ficando tudo apertado.
Então você aumenta a pressão intracraniana. Além disso, vai ter um monte de repercussão. A dor de cabeça do AVC, ela é mais relacionada com o AVC hemorrágico. E muitas vezes é relatada até como a pior dor de cabeça da vida. É uma dor de cabeça inexplicável que a pessoa não consegue entender. Tem gente que tem dor de cabeça recorrente, ela fica até assustada, porque assim, é uma dor surreal de forte que está relacionado com o AVC hemorrágico. O isquêmico dificilmente, assim, vai dar náusea, desconforto, mal-estar, pode dar esse tipo de coisa. Mas uma dor de cabeça muito forte está mais relacionado com o AVC hemorrágico. Felizmente, o hemorrágico está relacionado com só 10% dos casos de AVC. Justamente porque não tem muito com tratamento. Assim, pensa que essa mangueira aqui estourou no meio. Mangueira, né? Igual o exemplo da horta. Estourou aqui no meio. No dia a dia a gente fala, faz alguma coisa, liga outra mangueira e junta, faz seguir o sangue. Pensa uma mangueira, que é uma artéria no caso, que estourou dentro da sua cabeça. Como é que tu entra lá dentro da cabeça e conserta uma artéria furada? Então, assim, o AVC hemorrágico é controle de danos. O dano já está feito, a pessoa vai ter possivelmente muitas sequelas para a vida dela e é tentar controlar o máximo possível dos danos, porque o dano já foi causado. O AVC hemorrágico ele é muito problemático. Se a pessoa não morrer, ela vai ficar muito possivelmente com muitas sequelas. E aí aquele monte de sequela de AVC, né, relacionado com perda de força, perda de fala, pessoa muitas vezes pode ficar quase no estado vegetativo, que depende de familiar até para comer. Assim, perde total a qualidade de vida, porque grande parte do cérebro dessa pessoa morreu. Então a pessoa vai perder uma parte do cérebro e chegou no hospital com esse quadro. O que dá pra gente fazer é controle de danos. O isquêmico pode ser muito problemático, mas o hemorrágico tende a ser bem mais problemático. Espero que eu tenha conseguido ser claro e tirado algumas dúvidas até que relativamente recorrentes, né, de um assunto que é muito triste para a saúde das pessoas. Se você gostou, deixa um like, se inscreve aqui no canal, tem muito vídeo de boa qualidade. Grande abraço, valeu, falou!